Existe um fascínio muito persistente, sabe, na nossa cultura sobre aquele momento exato em que um segredo destrói uma vida. Uhum. Aquela explosão clássica, né? Exato. A ficção convencional treinou a gente para esperar um espetáculo pirotécnico, tipo a porta que abre na hora errada, aquela carta que alguém descobre no fundo da gaveta. O grito ensurdecedor, o mundo desabando em 2 segundos. Pois é, só que quando a gente mergulha na arquitetura real do colapso humano, e isso é o que vamos dissecar no nosso mergulho de hoje nas fontes, a gente vê que a destruição opera numa frequência muito mais silenciosa. Muito mais sutil. Sim, o segredo na verdade não é uma bomba. Ele é tipo uma infiltração. Ele vai apodrecendo a fundação da casa durante meses. E aí cria uma fragilidade tão grande que o desabamento final não precisa de explosão nenhuma. Precisa só de uma mudança na direção do vento, digamos assim. Exatamente isso. E o nosso foco hoje, olhando para o capítulo 11 da nossa história, é entender como a imposição de uma distância física serviu exatamente como essa mudança de vento. Nossa, sim! Transformou aquela suspeita que só paralisava as coisas numa força totalmente incontrolável. E, no fim das contas, até sangrenta. Mas me diz uma coisa, o que você acha que torna esse processo de degradação tão rico para a gente analisar agora? Olha, o que eu acho mais genial é a forma como o próprio conceito de distância é manipulado no texto. O título do capítulo, né, Distâncias, no plural, já joga na nossa cara que não é só sobre geografia. Sim, tem a transferência da Cláudia para o jornal em São Paulo. Exato. Isso cria um abismo físico inegável, os quilômetros de asfalto ali na rodovia Dutra. Mas a verdadeira distância já estava consolidada dentro do apartamento em Taubaté. Ah, com certeza. A estrada é só uma lente de aumento, né? Isso. Ela amplia aquele abismo íntimo, intransponível, que já separava o Marcos e a Cláudia há meses. A distância geográfica ali não cria a ruptura. Ela só tira a obrigação deles de fazer aquela performance conjugal. E, nossa, aquela cena matinal da segunda-feira, antes dela partir para São Paulo, aquilo encapsula essa performance de um jeito quase insuportável de ler. É sufocante, né? Muito. É um ambiente todo saturado por uma gentileza excessiva. Tipo, o Marcos tentando ajudar com a mala e a Cláudia sorrindo, respondendo com uma educação que é quase cirúrgica. Nada denuncia mais que o relacionamento faliu do que isso. Pois é, a intimidade é trocada por uma diplomacia de, sei lá, 2 executivos fechando acordo num aeroporto. Exato. Essa cortesia hipervigiada é um mecanismo clássico de contenção. Porque quando a dor ou a desconfiança chega no nível insustentável, a mente entende que qualquer deslize emocional ali pode ser fatal. A gentileza vira um escudo. Perfeito, não é afeto, é barreira. A Cláudia sorri, mantém a resposta curta, porque se ela relaxar essa musculatura social, ela entra em colapso nervoso na hora. Ela está operando no limite absoluto da sanidade, né? Sim, ela sabe que a verdade seria caótica demais para uma manhã de segunda-feira. Então a polidez é o único verniz segurando a casa em pé. Mas sabe, a minha leitura dessa dinâmica vai até um pouquinho além dessa contenção. Para mim, tem um componente quase punitivo aí nessa gentileza toda. Punitivo. Como assim? É que quando a Cláudia é educada demais, ela está bloqueando qualquer acesso do Marcos ao mundo interno dela. Ela está ativamente transformando ele num estranho. Ah, entendi. É um jeito de dizer que ele perdeu o direito de ver as reações genuínas dela. Exato. E isso nos leva direto para quando ela finalmente viaja e o arranjo logístico muda. Porque ela percebe, depois daquele primeiro dia no jornal, que fazer o bate-volta não vai rolar. O jornal exige a presença dela e ela tem que ficar a semana toda em São Paulo. E isso muda completamente o oxigênio para quem ficou em Taubaté. Nossa, muda na hora. O ecossistema ali no Entre Linhas Café e Cultura se transforma. A ausência da Cláudia tira aquela pressão atmosférica pesada do ambiente. E de repente o Marcos e a Gabriela se veem numa convivência que é diária, exclusiva e sem a vigilância da esposa. E o mais fascinante, para quem está lendo as fontes, é ver como a cabeça deles lida com a iminência desse desejo proibido. Porque eles não comemoram. Não, eles entram em pânico burocrático. Sim, a primeira reação da Gabriela é correr para a logística. Eles começam a falar de turno, escala, de contratar o Jonathan para ajudar na livraria. É a armadura da racionalização operando no máximo, né? Eles fogem para a logística porque a burocracia do café é um território super seguro.
É estéril. Exatamente. A matemática de fechar o caixa serve de escudo contra o elefante imenso na sala. O fato de que os dois estão sentindo um alívio absurdo com a Cláudia longe. E aí tem aquela hora que a Gabriela solta um bem-vindo ao capitalismo. Humor como válvula de escape, clássico. Falar que o trabalho tá puxado é muito mais fácil do que olhar no olho um do outro e admitir que o campo de força moral entre eles simplesmente desligou. Só que o tiro sai pela culatra, né? Tentar usar o trabalho como anestesia só pavimenta a aproximação deles de vez. Ah, sim. A convivência forçada desmancha qualquer barreira. Eles começam a dividir o almoço, fecham o expediente lado a lado, ficam naqueles silêncios noturnos apagando as luzes do café. Sabe a história do sapo na água fervendo? É bem isso. A rotina deles não parece uma transgressão no início, parece uma necessidade prática. E é sob esse disfarce de necessidade que a relação cristaliza de verdade, o que leva o Marcos àquela grande epifania durante a semana. Nossa, a tal epifania, quando ele fica olhando a Gabriela arrumar os livros à noite e decide que não quer mais fingir, que o casamento dele com a Cláudia já era e que quando ele pensa no futuro é a Gabriela que tá lá. E ele decide que precisa pedir separação. Mas olha, eu tenho muita dificuldade em comprar essa narrativa de um despertar super maduro da parte dele, sabia? Sério? Por que você acha isso? Porque, pra mim, a ida da Cláudia pra São Paulo não trouxe clareza moral nenhuma pro Marcos, só deu a desculpa logística que ele precisava. Sem ter que lidar com a esposa todo dia, interpretar o marido certinho de segunda a sexta, ficou muito fácil decidir separar. Joso. Pra mim, ele foi só um cara letárgico que parou de lutar contra a gravidade. A água ferveu e ele só aceitou que estava em outro lugar. Olha, sua resistência a essa epifania é super válida e o texto dá base para isso. O Marcos confunde conforto com coragem. Exato. Ele toma a decisão de separar dentro de um ambiente totalmente controlado, numa bolha onde a Cláudia é só uma abstração inconveniente que está longe. Coragem seria tomar essa decisão olhando no olho da pessoa que ele está traindo, né? Sentindo o peso do que ele destruiu. Com certeza. Decidir isso no silêncio seguro de um café fechado, olhando para a amante, isso não é coragem. É ceder para o caminho mais fácil. Ele idealiza a separação como se fosse só preencher um formulário e esquece a tempestade que isso vai causar. E bota a tempestade nisso. Porque a realidade desembarca na rodoviária na sexta-feira à noite, quando a Cláudia volta. Essa cena de sexta-feira, o retorno dela estoura aquela bolha de um jeito violento. Sim. Eles saem do isolamento gostoso da semana e caem na presença asfixiante do fim de semana. O café tá lotado, vibrante, mas a Cláudia chega parecendo que é uma estranha no próprio negócio. É de dar aflição. E o leitor é colocado ali cirurgicamente na visão do Marcos para sentir o contraste. Os microclimas, né? Eu chamo de microclimas. É como se a Cláudia vivesse no verão com a Gabriela e no inverno rigoroso com ele. Bem isso. Quando o Marcos se aproxima, o abraço dela é frio, protocolar. O corpo fica rígido, ela só responde com monossílabos. É como se tivesse um imã repelindo os dois. Mas aí a Gabriela aparece. E o corpo inteiro da Cláudia muda. O rosto ilumina, a postura relaxa, ela pergunta de tudo, do Jonathan, das coisas da livraria, e abraça a Gabriela com calor de verdade. É um contraste muito brutal. O Marcos percebe ali claramente que a mulher dele está inteira para Gabriela, mas completamente vazia para ele. Ele vira figurante da própria vida. E esse clima de Guerra Fria se arrasta pelo sábado inteiro, até a hora da explosão à noite, no apartamento. Pois é, o sábado fica insustentável. O Marcos, cansado de ser tratado que nem um abajur no quarto, confronta ela. Ele pergunta por que ela consegue ser leve com a Gabriela e tão impenetrável com ele. E a resposta dela, tirando o brinco, sem nem mudar o tom de voz... Nossa. Talvez porque a Gabriela me escute, é de perder o ar. Mas eu fico pensando, para quem está acompanhando a gente, será que a Cláudia está usando a Gabriela como um escudo de propósito para torturar ele? Olha, eu vejo isso como uma demonstração sublime de agressividade passiva operando ali na estratégia pura. Estratégia, você acha? Sim. A Cláudia sabe muito mais do que ele imagina. Quando ela joga essa frase, é uma isca. Não foi sem querer. Ela está testando até onde vai a hipocrisia do Marcos, criando um campo minado e esperando para ver se ele tem a coragem de dar o primeiro passo para a própria ruína. Caramba! É uma tortura psicológica bem calculada para forçar o adversário a errar.
Entendo a sua visão, mas eu preciso discordar. É mesmo? Sim, eu não consigo ver a Cláudia como uma estrategista militar operando um jogo de xadrez aí. Para mim, isso soa meio irreal perto de todo o desgaste que ela está sofrendo. Você acha que é mais instinto, então? Totalmente instinto de sobrevivência. Aquela frase sobre a Gabriela escutar tem muito mais exaustão do que cálculo. Sabe quando a represa está rachada e a água vaza? Não é uma comporta abrindo organizadamente. Ah, mas elas estão tão grande que ela não consegue mais segurar. Exato, ela está machucada, no limite da fadiga, depois de uma semana mascarando a dor. A ironia vira a única linguagem possível. Ela não tem energia para sustentar a mentira. Olha, é uma leitura muito interessante também. Porque se a gente tira a intenção tática, fica uma mulher que reage por dor. A hostilidade fica involuntária. Mas, de qualquer forma, a frase é um gatilho. Ah, isso sim. Um gatilho fortíssimo. O Marcos sente na hora o peso de que ela talvez saiba do que ele achava que estava escondendo. Ele perde o controle da narrativa. E é aí que ele comete o erro mais fatal e primário possível. Se sentindo acuado, ele tenta inverter os papéis e vestir o figurino de vítima. Nossa, o que ele fala é inacreditável. Muito. Ele reclama do distanciamento e joga na cara dela a palavra sozinho. Ele acusa a Cláudia de abandonar ele sozinho em Taubaté. É uma dissonância cognitiva bizarra. É brincar com fogo no lugar cheio de gasolina. Até esse momento, a raiva da Cláudia tinha contornos, estava sob o controle daquela polidez gelada. Mas o Marcos tem a audácia de se fazer de vítima. Reclamando de solidão enquanto tem um caso com a melhor amiga dela. Exato, isso quebra qualquer chance de manter a civilidade. É um deboche tão grande que a polidez evapora. A barragem cede de vez. O grito entra no lugar do silêncio. A Cláudia simplesmente perde o controle, chama aquilo de deboche e a materialidade da traição vai para a mesa. O famoso recibo do hotel em São Paulo. Isso, um único quarto. Ela grita que sabe de tudo porque viu a nota. E o papel do recibo nessa hora é monumental. Porque a gente acha que intuição basta para terminar tudo, mas a nossa mente duvida da gente mesmo para proteger a relação, né? Total. A gente racionaliza, acha que é paranoia. Mas um recibo de um quarto só não tem como reinterpretar. Diante daquilo, o Marcos perde tudo. Fica sem saída. E a resposta dele é o ponto mais baixo da bússola moral dele. Ele tenta uma mentira ridícula sobre custos da viagem e, quando vê que ela não recua, puxa a alavanca de emergência. A famosa frase, talvez a gente devesse se separar. E a gente precisa focar na tragédia irônica disso. O cara pedir separação, logo depois de ser desmascarado, tira toda aquela tal coragem da decisão inicial no café. Não é escolha madura. É rota de fuga de um cara encurralado. A análise do tempo aqui é tudo. A verdade entregue por vontade própria tem respeito, mas arrancada à força desse jeito é só rendição. E isso destrói a Cláudia. Aniquila ela. E chegamos no clímax físico. O Marcos tenta dar uma de apaziguadora racional e vai buscar água. Tentando fazer ela aceitar o papel de histérica que precisa ser acalmada. Exatamente. Mas ela recusa o papel de bom moço dele. Ela arranca o copo da mão dele e joga contra a parede com toda a força do mundo. O vidro não quebra, ele estilhaça. E um pedaço corta a mão do Marcos. Profundo. O sangue escorre rápido, marcando o chão daquele lugar que, na teoria, era o lar deles. E o vidro quebrando e o sangue aparecendo ali muda tudo de repente, não muda? Demais. A temperatura emocional despenca. O vidro é a materialização do casamento quebrado. Até ali a dor era abstrata, sabe? Palavra não dita. Mas a dor psicológica estava tão grande que eles precisaram desse ferimento grave, cheio de sangue, para parar de gritar. O sangue força o choque de realidade. E a ironia da biologia humana, né? A adrenalina da briga vira medo na hora. A Cláudia vai da fúria pro medo infantil de ver sangue. O instinto de cuidado que sobrevive no meio do ódio toma conta. A mesma mão que ela queria afastar, ela agora pressiona com uma toalha. Ela bota ele no carro e corre pro pronto-socorro. E a transição pro hospital marca a fase das consequências práticas da ferida. Tanto na mão quanto no casamento. O clima lá é frio, estéril, e a Cláudia sente culpa. Ela percebe que queria machucar o conceito da traição, a dor, não o marido em si. Os pontos na mão dele ficam como um lembrete físico eterno dessa explosão. Uma cicatriz de que não tem mais volta.
E aí, a ressaca disso joga eles no domingo. O domingo da fuga. Eles dormem separados, a Cláudia se tranca no quarto e inventa para o mundo que está cansada da viagem. E o Marcos vai pro café. Ele tem que manter a fachada, né? Com a mão toda enfaixada. Desfiando uma desculpa ensaiada. O copo escorregou na pia enquanto eu lavava a louça. Todo mundo aceita porque ninguém quer investigar a Dora Léria, exceto a Gabriela. A Gabriela não engole essa história por um segundo. Nem um pouco. Quando o Marcos repete a mentira do copo, ele está tentando proteger a bolha deles. Mas a Gabriela olha para ele, e o olhar dela destrói a mentira. Ela vê aquela tristeza densa no rosto dele, e sem ninguém falar uma palavra, ela entende que algo gravíssimo aconteceu entre ele e a esposa. E é aí que o Marcos sente vergonha pela primeira vez. A mentira engana o cliente, mas é rejeitada pela mulher que lê as verdades dele. Nenhuma palavra sobre a separação é dita, mas o peso do mundo cai na cozinha daquele café. É um desfecho muito focado no silêncio, né? O silêncio ganha do diálogo. A cumplicidade deles na semana anterior, que parecia tão livre, virou um fardo esmagador. O sangue na mão do Marcos vira o batismo trágico da culpa nessa nova paixão. Bom, tentando resumir a imensidão do que a gente discutiu hoje, a gente viu como a distância física nas rodoviárias não foi barreira, foi o que acelerou a ruína. As defesas caíram por causa de recibos de hotel, decisões mascaradas de maturidade, e tudo culminou na fratura literal e sangrenta. O segredo deixou de ser um parasita lento e virou a marreta que derrubou a casa. É o exemplo perfeito de como a verdade sempre cobra o preço, muitas vezes através do corpo de quem tenta esconder. E para finalizar esse nosso mergulho de hoje, eu quero deixar um pensamento provocativo para quem está nos ouvindo pensar por conta própria. Pensando naquele olhar final entre o Marcos e a Gabriela, o que acontece quando a pessoa que melhor lê as suas mentiras é exatamente o motivo da sua vida estar desmoronando? É uma pergunta difícil. Muito. Aquele silêncio compartilhado no café foi um sinal de união definitiva entre os dois, agora cientes de tudo. Ou será que é o começo da ruína dessa paixão que já nasce totalmente manchada pela dor de uma terceira pessoa? É um enigma denso, né? É um baita enigma. E fica aí a reflexão para quem segue acompanhando essa trama. Até a nossa próxima análise profunda.